Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, que queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Seja bem-vindo e hoje o tema é minerais. Então nós vamos falar sobre análises de minerais no laboratório clínico. Os minerais, eles são substâncias inorgânicas, são substâncias que não são produzidas, nos organismos vivos, então são presentes nos alimentos e são muito importantes nas funções desses organismos. Tanto a sua deficiência quanto o aumento da concentração de alguns minerais no organismo pode ser prejudicial à saúde. Então é importante que existam métodos capazes de detectar a presença, o excesso ou a ausência desses minerais, principalmente no sangue. Tá? E é sobre isso que a gente vai comentar hoje. Os minerais a gente normalmente divide em dois grandes grupos, chamado de macrominerais e microminerais, ou oligoelementos. Qual é a diferença nessas duas classificações, nessa classificação? Os macrominerais, eles em geral são ingeridos na escala de gramas por dia, acima de 1 grama por dia. A gente tem nessa categoria, por exemplo, o cálcio, o fósforo, o enxofre, o magnésio, o potássio, o sódio e o cloro. E os microminerais, eles já são ingeridos na ordem de miligramas diários. As necessidades diárias estão na faixa de miligramas. Aí a gente tem, importante, o cobre, o selênio, o flúor, o níquel, o ferro, o cromo. Então, esses elementos, eles precisam de uma quantidade muito pequena no organismo, mas sem eles o organismo não funciona adequadamente. E existem, então, ensaios laboratoriais, métodos laboratoriais que são capazes de detectar a presença desses minerais no organismo. Existe um teste no laboratório chamado de mineralograma, onde eu vou fazer uma análise de todos os minerais presentes no sangue ou numa outra amostra, que não necessariamente apenas o sangue pode ser utilizado. Eu posso dosar minerais nas fezes, eu posso dosar minerais no cabelo, eu posso dosar minerais no sangue e entre outras amostras biológicas. Apesar da gente ter uma quantidade grande de minerais aí disponíveis e que podem ser dosados no plasma, no laboratório de análises clínicas, quando a gente fala, por exemplo, de mineralograma, nós temos alguns elementos que são mais importantes. Exemplo, cálcio, ferro e fatores, magnésio, fósforo e cloreto. Esses são os elementos que são mais disponíveis no laboratório de análises clínicas para serem medidos. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses elementos na aula de hoje. Algumas considerações gerais em relação à análise de minerais. Primeiro, a dosagem do sangue não é um bom marcador nem de deficiência, nem de intoxicação. O que isso significa? Significa que o organismo ele lança a mão das reservas, normalmente que esses minerais têm, para manter esses níveis sanguíneos normais, porque eles são extremamente importantes para a homeostase do organismo. Exemplo,
O cálcio, né? O cálcio a gente sabe que ele é um mineral extremamente importante em várias funções, como contração muscular, coagulação sanguínea, vasodilatação, né? Então, mesmo eu tendo uma deficiência na ingestão de cálcio ou uma deficiência na quantidade de cálcio, por exemplo, que tem no osso, em geral, esses níveis de cálcio no sangue são normais. Por quê? Porque ele é extremamente importante para a manutenção do organismo. Então, a dosagem no sangue, a gente já adianta para vocês que ela não é um bom marcador da maioria dos minerais. Não é um bom marcador de deficiência ou de intoxicação. Existe um outro método, que é o mineralograma do cabelo, que é um método mais eficiente para determinar deficiência ou intoxicação. Esse método, como é que funciona? Em geral, se retira uma mecha de cabelo, né? Pode ser do cabelo, pode ser de pelo pubiano, para que nesse cabelo, seja analisado o teor de minerais, porque no pelo e no cabelo, eles são fixadores desses minerais. Então, se houver uma deficiência ou uma intoxicação, isso fica registrado nesse material. Isso é feito por uma técnica chamada espectroscopia de absorção atômica e é o método mais eficiente para avaliar deficiência ou intoxicação do que a análise sanguínea. Existem interações entre os minerais, a gente vai comentar um pouco na aula de hoje. Por exemplo, alguns minerais competem pelos receptores de absorção, alguns minerais eles precisam um do outro para ser absorvidos, alguns minerais eles podem repelir o outro, então existem essas interações que ocorrem entre os elementos. Então isso é interessante que a gente conheça um pouco dessa bioquímica desses minerais e conheça que existem essas interrelações, né? Principalmente desses oligoelementos, as evidências científicas relacionadas ao seu papel em doenças ainda estão sendo construídas. Então a gente fala aí do molibdênio, fala do cromo, do cobalto, né? Então são elementos que existem em pequenas concentrações e a sua relação, por exemplo, com o aparecimento de uma doença, principalmente doenças crônicas, a cada ano, a cada mês aí saem novas pesquisas, saem novas evidências que podem relacionar esses elementos com a proteção de uma determinada doença ou de uma determinada situação clínica. Então isso ainda, esse conhecimento ele é móvel, né? Ele vai se construindo com o tempo, principalmente para esses elementos mais raros, né? São chamados elementos traços. O primeiro elemento que nós vamos falar hoje é o cálcio, né? O cálcio ele é um elemento extremamente importante para o organismo, né? Um mineral muito importante para o organismo. Ele tem como funções, por exemplo, formação de ossos e dentes. Então o osso é constituído de 75% de cálcio, né, de cristais contendo cálcio e outros minerais. Ele tem função cardíaca, ou seja, ele está relacionado à contração muscular, né, contração do músculo, entre eles o músculo cardíaco. Ele é importante na vasodilatação, acho que vocês lembram lá das aulas de bioquímica, né, o cálcio atuando como uma substância, um mensageiro, né? Através da alteração desses níveis de cálcio dentro da célula, ocorre o processo de vasodilatação, né? Ele atua no metabolismo do ferro, ele atua na transmissão de impulsos nervosos, ele atua como estabilizador da membrana celular e ele também é um cofator importante para a formação da fibrina e da trombina. Então, muitos minerais também são cofatores enzimáticos, né? Acho que vocês lembram também lá da bioquímica, né? Esses cofatores são aquelas substâncias que se ligam às enzimas, que fazem a ativação, de certa forma, da atividade enzimática. Então, muitos minerais atuam como cofatores enzimáticos.
nós estamos falando do cálcio, né? O cálcio, então, ele é um dos principais constituintes do osso, onde essa composição óssea se mantém aí com 75% do peso seco sendo minerais inorgânicos. Exemplo, fosfato e carbonato de cálcio, cristais de hidroxapatita e outros minerais como magnésio, sódio, potássio, fósforo, zinco, cloro, etc. Né? E 25% dessa composição óssea é uma matriz orgânica formada, por exemplo, por fibras de colágeno, vários tipos de colágeno, líquido extracelular, albumina, mucoproteína, ácido hialurônico e células. Né? Para a gente relembrar um pouquinho lá da fisiologia, as células ósseas mais importantes, né, são os osteoclastos e os osteoblastos. Os osteoclastos, eles vêm de uma única célula, que são os osteócitos, né, que sofrem um estímulo por fatores hormonais e eles geram, então, ou osteoclastos ou osteoblastos. Os osteoclastos, quais são essas funções dessas células? Eles são produtores de colágeno, eles fazem o quê? Reabsorção óssea, ou seja, lise, quebra do osso, desmineralização, liberando cálcio para o sangue, né? Eles são sensíveis ao paratormônio, ou seja, eles são estimulados pelo paratormônio, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente que hormônio é esse. E também são sensíveis à calcitonina. Então, eles são estimulados pelo paratormônio e são inibidos pela calcitonina, tá? Lembrando que a principal função deles é a reabsorção óssea, ou seja, desmineralização. Por outro lado, também por estímulo, o osteócito gera o osteoblasto. O osteoblasto ele faz o contrário do osteoclasto. O osteoblasto ele faz a formação do osso, a construção do osso, né? Eles aumentam a fosfatase alcalina, a liberação de fosfatase alcalina no sangue e são úteis na reparação de fraturas. Né? Toda vez que eu tiver uma fratura, a fosfatase alcalina vai estar aumentada, também por ação do osteoblasto. Quem ajuda o osteoblasto a fazer essa função? A vitamina D, a vitamina C, o estrogênio, o hormônio do crescimento. O estrogênio, aí está a questão da menopausa, né? O que acontece? Na menopausa, a mulher para de produzir o estrogênio, com isso ela perde atividade osteoblástica, ou seja, o osso diminui o seu processo de formação e com isso a mulher pós-menopáusica ela pode ter osteoporose, porque ela perde função osteoblástica, né? Então essas células são responsáveis pela mineralização. Recapitulando, osteoclastos são responsáveis pela desmineralização, enquanto que osteoblastos são responsáveis pela mineralização óssea e eles são sensíveis a esses hormônios, né? Vitamina D, vitamina C, estrogênio e hormônio do crescimento, tá? Quais são os fatores que controlam esse metabolismo ósseo, né? Basicamente, eu tenho formação e destruição óssea, ingestão, absorção e excreção de cálcio, tá bom? Então, esses fatores são os fatores que regulam esse metabolismo ósseo, esse remodelamento ósseo. Existem dois hormônios principais que são envolvidos nesse remodelamento ósseo, que são paratormônio e calcitonina. Vitaminas também, a vitamina C, que a gente comentou ainda agora, né, que é a ação sobre o osteoblasto, e a vitamina D, que também faz um papel extremamente importante. Apesar de outros hormônios também estarem envolvidos, como, por exemplo, os hormônios tireoidianos, os hormônios esteroides adrenais, as prostaglandinas, fator ativador de osteoclastos,
proteína paratormônio relacionada, são hormônios que também atuam nesse processo de remodelamento ósseo. Vamos falar dos principais hormônios envolvidos, né? O primeiro deles e mais importante é o paratormônio, né? O paratormônio, ele é secretado pela glândula paratireoide, são duas glândulas que nós temos aqui na parte anterior da tireoide, né? Elas são glândulas bem pequenas, do tamanho de um grão de arroz, tá? Estão dispostas aqui na parte anterior e elas produzem esse paratormônio, que ele é o hormônio que responde ao que? A hipocalcemia. Então, toda vez que eu tenho hipocalcemia, uma diminuição do cálcio sérico, o paratormônio é produzido, tá? Para que aumente esse cálcio sanguíneo. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer ativando a vitamina D, estimulando a absorção intestinal de cálcio, lá pela vitamina D. Ele aumenta a reabsorção tubular de cálcio lá nos rins e ele ativa o osteoclasto a fazer a desmineralização óssea, liberando cálcio no sangue, né? Ele também induz o aumento da fosfatase alcalina e as ações dele são todas no sentido de levar à hipercalcemia, ok? Então, essas são as funções do paratormônio. E a calcitonina? A calcitonina ela já é produzida pelas células parafoliculares da tireoide, não da paratireoide, né, da tireoide mesmo. Também elas sofrem uma resposta do cálcio plasmático. Então, quando esse cálcio está aumentado, aí eu tenho a ação da calcitonina, fazendo o quê? Inibindo, né, a reabsorção de cálcio nos rins. Lá no osso, ela vai inibir a ação osteoclástica, né? Fazendo com que haja uma diminuição da ação do osteoclasto, com isso esse osso para de ser desmineralizado e com isso esses níveis de cálcio tendem a se normalizar. Então a resposta da calcitonina é sempre no sentido de eu ter uma hipocalcemia, enquanto que do paratormônio eu ter uma hipercalcemia. Um outro hormônio, podemos chamar de hormônio também, né? Uma vitamina que é muito importante no metabolismo do cálcio é a vitamina D, né? A gente está aqui relembrando um pouco da bioquímica básica, né? Onde essa vitamina D ela é produzida a partir de um derivado do colesterol na pele chamado 7-deidro ou 7-desidrocolesterol, que sofre ação ultravioleta, ou seja, você vai ser exposto à ação ultravioleta, por exemplo, está no sol, né? Esse 7-deidrocolesterol vai se transformar em colecalciferol. O colecalciferol cai na circulação, vai até o fígado, onde ele vai sofrer uma hidroxilação, se transformando em 25-hidroxicolecalciferol. Do fígado, esse 25-hidroxicolecalciferol vai para o rim, onde ele recebe uma segunda hidroxila, se transformando em 1,25-hidroxicolecalciferol, que é uma das formas ativas da vitamina D. Então, a vitamina D ela vai fazer que função? Ela estimula a absorção intestinal de cálcio e fosfato a nível intestinal, ela eleva a reabsorção renal de cálcio e fósforo, ela também regula a liberação de paratormônio a nível de paratireoide e aumenta a mobilização de cálcio no osso, tá? Então, as ações da vitamina D são todas no sentido de levar a uma hipercalcemia, assim como o paratormônio, tá bom? Só para a gente recapitular o que a gente está falando, se o cálcio está baixo no sangue, né, o que vai haver? Vai haver uma ação da vitamina D e do paratormônio, fazendo com que haja o processo de desmineralização óssea, retenção de cálcio a nível renal e também uma absorção aumentada de cálcio
elevando esses níveis de cálcio sanguíneo. Quando o cálcio está muito alto, quem entra em ação é a calcitonina, fazendo uma inibição do osteoclasto, parando o processo de desmineralização e, com isso, esses níveis de cálcio tendem a se normalizar. Então, esse é o ciclo do cálcio que acontece no nosso organismo. Como que esse cálcio está disponível a nível sanguíneo, né? Ele pode estar complexado com proteína, ligado a proteínas, ele pode estar complexado com ânions ou ele pode estar na forma livre. Então, dependendo do método que eu utilizo para detectar esse cálcio no sangue, ele pode detectar o cálcio total ou apenas o cálcio ionizado, ou apenas o cálcio livre, tá bom? Dependendo do tipo de método que eu utilizo no laboratório, tá bom? Quando que esse cálcio está aumentado no sangue? Então, existem várias situações onde esse cálcio, esses níveis de cálcio podem estar aumentados, né? Eu falei lá no início da aula que, em geral, a dosagem no sangue não é um bom marcador de intoxicação ou deficiência. Então, eu não posso fazer uma inferência direta. Diminuiu no sangue é deficiente. Não. Aumentou no sangue, intoxicação. Não, porque existem fatores que podem influenciar nesses níveis. A principal causa de hipercalcemia, ou seja, um aumento de cálcio, níveis séricos de cálcio maior que 10,5 miligramas por decilitro, é o hiperparatiroidismo primário. Ou seja, um aumento da produção de paratormônio lá na paratireoide, tá? Então, alguma situação em que leve uma hiperfunção dessa paratireoide leva ao aumento da produção de paratormônio e, consequentemente, eu tenho um aumento desse cálcio sanguíneo. O que também pode levar a esse aumento de cálcio sanguíneo? O aumento dos níveis de vitamina D, hipervitaminose D, né? A vitamina D ela é um capítulo à parte, né? Ela tem inúmeras funções, não só relacionadas ao metabolismo do cálcio. Em geral, hoje as pessoas têm muita deficiência de vitamina D porque se alimentam mal, porque tomam pouco sol, e então é uma vitamina que em geral está deficiente nas pessoas. Mas em situações em que você pode ter uma hiperdose de vitamina C, você pode ter um aumento aí dos níveis de cálcio, uma hipercalcemia relacionada a essa hipervitaminose, tá? Algumas desordens endócrinas, como hipertiroidismo, insuficiência da suprarrenal, também pode levar à hipercalcemia. Imobilizações prolongadas, né? Pessoas que ficam muito tempo acamadas, isso pode também levar a esse aumento de cálcio sanguíneo. Aumento da secreção de paratormônio por uso de diuréticos tiazídicos, aí é um medicamento, normalmente paciente com hipertensão, né, pode usar esse tipo de medicamento, e isso pode levar a essa hipercalcemia. O uso de lítio, né, o lítio é um medicamento usado aí em problemas psíquicos, pode levar a hipercalcemia e uma hiperproteinemia, né? A hiperproteinemia, por quê? A gente viu que uma parte desse cálcio total ele está ligado à proteína. Se eu aumento a quantidade de proteína plasmática, eu estou aumentando a quantidade de cálcio ligado e com isso eu tenho essa hiperproteinemia, né? Quer dizer, essa hipercalcemia. E cálcio baixo, né? Não é muito comum, como eu falei, normalmente não está relacionado muito a deficiência de cálcio, mas existem algumas situações em que esse cálcio pode estar baixo. Exemplo, hiporalbuminemia, né? A albumina é a principal transportadora de cálcio. Se ela está baixa, nós vimos aí na aula 2, né, nós falamos de proteína, né, numa inflamação aguda, numa síndrome nefrótica, onde você tem pouca proteína no plasma, esse cálcio está diminuído por uma deficiência de proteína, né, albumina.
Na acidose metabólica, no hipoparatiroidismo, no pseudo-hipoparatiroidismo, onde eu tenho uma resistência das células ao paratormônio, não é uma deficiência de paratormônio necessariamente, mas as células não reagem a ele. Na insuficiência renal, na deficiência de vitamina D, na hipomagnesemia, eu posso ter uma hipocalcemia. Então, às vezes, a reposição, falando um pouquinho da parte de nutrição, às vezes somente a reposição de cálcio não funciona se o meu magnésio estiver baixo. Eu tenho que repor esse magnésio junto com o cálcio. Normalmente, os nutricionistas aí recomendam uma proporção 2:1, né? 2 partes de cálcio e 1 parte de magnésio, para que eu possa fazer essa reposição. Às vezes a minha deficiência de cálcio é causada por uma deficiência de magnésio, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que às vezes é bem difícil de ser detectada. O cálcio urinário, ele também pode ser medido, né? Por exemplo, um aumento do cálcio urinário pode estar relacionado a cálculos renais, a uma hiperuricosúria, hiperparatiroidismo, que está bem relacionado ao que está no sangue. E a diminuição do cálcio, as mesmas coisas que acontecem no sangue também. Deficiência de vitamina D, hipoparatiroidismo, osteomalácia e uso de diuréticos tiazídicos. Tá? Então, o cálcio pode ser medido também na urina e ter uma explicação clínica aí. Como eu doso esse cálcio no sangue? Né? Eu posso dosar através de métodos fotométricos. Um dos cromógenos mais usados é a crisoftaleína e o arsenato 3. Eu posso também usar técnicas mais avançadas, como a espectrometria de absorção atômica. E no laboratório, principalmente em hospital, né, onde eu preciso dosar o cálcio livre, eu tenho um sistema chamado de eletrodos seletivos, onde ele vai dosar apenas o cálcio ionizado. No método fotométrico, em geral, a amostra é diluída com um ácido para liberar esse cálcio ligado à proteína e o cálcio que está complexado com ânions. Uma questão importante na análise do cálcio, que deve ser observada aí por todos os analistas, é a questão dos erros pré-analíticos que podem acontecer nessa análise, né? O cálcio, ele é uma substância que pode sofrer muitas interferências, então a gente vai destacar algumas delas. Em vivo, né? Ele pode sofrer interferência da estase venosa, ou seja, daquele tempo de garroteamento na hora da coleta, da postura, da hospitalização, né? Do tempo de hospitalização, a gente já comentou atrás aí sobre isso. A hiperventilação, do paciente que está sobre hiperventilação, a alimentação, o consumo de alimentos ricos em cálcio pode influenciar bastante na sua análise. A ligação a proteínas, se o paciente tem, por exemplo, uma hiperproteinemia, uma hipoproteinemia, isso vai influenciar nos níveis de cálcio. O complexo com ânions, né, que também tem relação com o equilíbrio ácido básico. E in vitro, né, o uso de anticoagulantes inadequados, porque muitos anticoagulantes vão reagir exatamente com o cálcio, né, então isso é algo que vai interferir bastante. A diluição com heparina líquida, a heparina ela tem duas formas, né? Acho que vocês sabem, a heparina sódica e a heparina lítica. A heparina sódica ela é líquida, né? Então se você coloca uma coleta com heparina líquida, esse cálcio ele vai se diluir nesse líquido e isso pode interferir nessa concentração, né? A contaminação com cálcio, por exemplo, em vidraria, normalmente dentro do laboratório, quando a gente vai trabalhar com minerais, ou você trabalha com plástico, e se for vidro, esse material de vidro ele tem que passar por uma lavagem especial. Em geral, a gente trabalha com uma lavagem com ácido nítrico a 15%, onde todo esse resíduo de contaminação com minerais que tem na água comum, por exemplo, ou que fica aderido a esse vidro, é retirada. Em geral, eu tenho que lavar esse material com uma água deionizada para evitar essa contaminação com cálcio na amostra, né? Alteração do pH da amostra, a dissorção ou precipitação do cálcio no próprio tubo, isso pode também acontecer. Hemólise, icterícia e lipemia também são fatores que a gente já falou na aula 1, né? Que nós falamos de fatores pré-analíticos aí
e isso tudo são fatores que influenciam nessas dosagens sanguíneas, principalmente de cálcio. O cálcio, a dosagem do cálcio, ele está dentro de um contexto que são os marcadores da função óssea, né? Não é, a aula de hoje não é específica, né, desse tema. Eu espero no futuro a gente ter uma aula específica sobre marcadores de função óssea, onde eu vou discorrer melhor sobre cada um desses marcadores. Mas nós estamos hoje falando sobre minerais, né? Mas assim, a dosagem do cálcio total, a dosagem do cálcio ionizado, ela está dentro desse contexto de marcadores da função óssea. Entre outros marcadores, a gente tem alguns outros minerais, como o fosfato, o magnésio, a fosfatase alcalina, que a gente já viu que ela é um marcador da ação do osteoblasto, né? A dosagem do paratormônio é super importante, né, nesse metabolismo ósseo, da vitamina D e de metabólitos da vitamina D, da osteocalcina, hidroxiprolina urinária, que esses são piridolina, deoxipiridolina, propeptídeo do colágeno, são colágenos, tipos de proteínas, ou são metabólitos dessas proteínas que podem ser excretados, por exemplo, na urina e serem marcadores dessa função óssea, né? Eles podem ser tanto marcadores da formação do osso, como da reabsorção óssea. Nós não vamos entrar em muitos detalhes nessa aula, porque não é o tema, mas espero que mais à frente a gente possa ter uma aula para a gente explicar melhor o papel de cada um desses marcadores no metabolismo ósseo. A principal enfermidade óssea, né, para a gente contextualizar aí a questão do cálcio, é a osteoporose, né, que ela é o quê? É uma redução concomitante do mineral e da matriz óssea, com uma deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo. Às vezes, o problema da osteoporose não é nem necessariamente o cálcio, né? Mas ela está na parte orgânica do osso, né? Na parte do colágeno e das outras fibras. Mas o cálcio ele é sempre um marcador importante. Lembrando que eu já falei isso, a osteoporose, que é essa degradação dessa matriz óssea, ela se dá também por uma deficiência de cálcio. Ela pode se dar por uma deficiência de cálcio, né? Então, essa arquitetura óssea, ela começa a ser degradada. Você consegue visualizar isso através de métodos de imagem, onde você vê, através de testes como, por exemplo, densitometria óssea, essa diminuição dessa densidade óssea, que é refletida por essa diminuição dos níveis de cálcio também, né? É uma doença multifatorial, onde vários fatores influenciam, fatores alimentares, fatores endócrinos, uso de drogas, o próprio estilo de vida, algumas doenças associadas, né, doenças renais, por exemplo, deficiências nutricionais, como por exemplo da vitamina D, e a própria má absorção do cálcio também pode influenciar nessa doença, que acomete muito mulheres, por exemplo, pós o período menopáusico, que se dá, entre outros fatores, pela diminuição da produção de estrógenos, né? Muitas vezes essas mulheres precisam fazer reposição hormonal para tentar corrigir esse problema. Outras doenças relacionadas aí à osteomalácia, né, que é uma mineralização incompleta do tecido ósseo, resultante de vários distúrbios do metabolismo do cálcio e do fósforo, né? Na criança, ela é chamada de raquitismo, e no adulto, osteomalácia, onde você tem deformações dos ossos, né? Tanto a nível macro como a nível micro, né? Nessas doenças, você tem um aumento da fosfatase alcalina, uma hipocalcemia e uma hipofosfatemia. Uma outra enfermidade metabólica óssea é a doença de Paget, também, que é uma osteotídese deformante, que é um distúrbio crônico de causa desconhecida, que causa rápido comprometimento do remodelamento ósseo, né? Vocês veem aqui pelas fotos que é uma deformação dos membros, principalmente membros inferiores, mãos, pés, né? Osso das pernas,
e ele é caracterizado pelo aumento da fosfatase alcalina, da osteocalcina e da hidroxiprolina urinária. Um outro mineral muito importante também nas funções orgânicas é o magnésio. Tá? O magnésio ele é um importante cofator enzimático, ele participa na fosforilação oxidativa, na glicólise, na respiração celular, na biossíntese proteica, é um mineral antioxidante, né? Ele é cofator de uma proteína super importante que é a glutationa, né? Que é um antioxidante muito importante no organismo. É conhecido como mineral anti-estresse por causa disso. E pode também estar relacionado à liberação do paratormônio pelas paratireoides, né? A gente viu que ele trabalha muito junto com o cálcio aí, né? No processo de absorção, no processo de ação também, em várias funções, o magnésio trabalha junto com o cálcio, né? Ele tem relação com doenças cardíacas, a ausência dele, né? A diminuição dele. Tem relação com doenças cardíacas, com câncer, pressão baixa, deficiência energética e até mesmo com a tensão pré-menstrual. Tá? Então, existem pesquisas relacionando essas deficiências de magnésio. No laboratório, a gente tem um método, né, que usa alguns desses cromógenos aí para determinar as concentrações de magnésio. É um método bem complicado no laboratório porque assim, a gente percebe que a faixa de determinação dele, a faixa útil, né, de medição, ela é muito estreita. Então, você vê que a maioria das amostras, elas estão sempre nos níveis normais. Dificilmente você encontra no laboratório uma deficiência ou uma super dosagem de magnésio, porque também os métodos não ajudam muito. E a dosagem no sangue, principalmente desse elemento, não é definitivamente um local adequado para você ver essa deficiência. Ele também pode ser dosado por absorção atômica, por exemplo, no mineralograma do cabelo, que a gente já comentou, e no laboratório também existe a possibilidade de dosar o magnésio livre por eletrodo seletivo, né? Como eu falei para vocês, os níveis são muito estreitos, aí, de 1,9 a 2,5 no soro, então eu praticamente vejo quase todo mundo igual, assim, quase nunca eu vejo deficiência. Uma das formas de avaliar essa deficiência de magnésio é através de um teste chamado de teste de sobrecarga de magnésio.
assimiláveis, eles já estão na forma ferrosa, ok? Então, esse ferro é muito mais biodisponível. Se você for fazer uma reposição de ferro, você vai sempre preferir o ferro na forma ferrosa ou o ferro quelado com aminoácidos, que esse também é um ferro mais biodisponível, né? O ferro ele é transportado na circulação pela transferrina e armazenado no tecidos por uma proteína chamada ferritina, tá? A ceruloplasmina, ela é uma proteína que a gente até já falou sobre ela numa aula anterior, ela é um transportador de cobre, né, plasmático, mas aí na célula intestinal ela atua como uma ferroxidase, reoxidando o ferro para que ele possa ser incorporado tanto na transferrina quanto na ferritina. Como é que funciona então esse turnover do ferro no organismo? Então, o ferro ele é presente nos alimentos, né, na forma, em geral, na forma 3+, na forma férrica. Ele vai na célula intestinal ser reduzido, a gente falou aqui de algumas substâncias que fazem essa redução, como por exemplo a vitamina C, né? Daí aquela mistura que é muito interessante, né? O feijão com a laranja, né? Então, o feijão, a casca do feijão, né? O feijão em si que é rico em ferro, e a laranja rica em vitamina C, então tem um sentido deles serem ingeridos juntos, né? Essa vitamina C vai reduzir o ferro, permitindo com que ele seja absorvido. Aqui na nossa região, a gente tem uma outra substância, um outro alimento que é riquíssimo em ferro, que é o açaí, né? O açaí que é bem conhecido. Só que o ferro presente no açaí é o ferro também ferro 3, que ele é muito pouco biodisponível. Ele precisa ter um redutor para que ele possa ser absorvido pelo organismo. Quem vai absorver esse ferro é a célula intestinal. E essa célula, depois de absorvido, esse ferro precisa ser novamente reoxidado. Aí entra, entre outras proteínas, uma chamada ceruloplasmina, que faz esse processo de reoxidação do ferro, né? Para que ele possa ser ligado ou uma proteína de transporte ou uma proteína de armazenamento, que é a ferritina. Então, esse ferro ligado à transferrina, ele vai ser transportado e o excesso dele pode ser armazenado tanto na forma de ferritina como hemosiderina. E aqui se dá a mágica, né? Então, assim, a transferrina, ela além de ser uma proteína de transporte, ela é um regulador desse processo de absorção e também dos níveis séricos. Por quê? Quando eu tenho muito ferro vindo da dieta, vindo lá do intestino, a transferrina, ela atua como um regulador. Então, se eu tenho muito ferro vindo da alimentação, os níveis de transferrina estão baixos, porque o organismo ele não quer mais ferro, ele não precisa de mais ferro. Quando esses níveis de ferro estão baixos, o organismo aumenta os níveis de transferrina para que haja uma maior captação de ferro, ok? Então, a transferrina ela funciona como um regulador. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente também de receptores de transferrina, que funcionam da mesma forma. São receptores de transferrina nas células, que também são marcadores bastante sensíveis da regulação de ferro. Funciona da mesma forma da transferrina. Se eu tiver pouco ferro e o organismo estiver precisando de ferro, eu aumento os níveis de transferrina e de receptores solúveis de transferrina. Muito ferro, diminui-se a transferrina e diminui os receptores solúveis de transferrina. No caso da ferritina, é o contrário, né? Se eu tenho muito ferro, eu vou ter muita ferritina para armazenar. Pouco ferro, pouca ferritina armazenada, que é a proteína de armazenamento, ok?
Em que situações que ocorrem esses níveis séricos diminuídos de ferro? Né? Na deficiência nutricional, as anemias microcíticas, né? As hemácias ficam pequenininhas, né? Hipocoradas, na menstruação, nas hemorragias intestinais e nas parasitoses. Nessas situações, eu tenho deficiência de ferro. Níveis aumentados em transfusões repetidas, na hemocromatose idiopática, é um tipo de doença onde aumento as reservas de ferro, na hemociderose, na cirrose, nas talassemias e na anemia sideroblástica. Então, são situações em que os níveis de ferro estão aumentados. Como que esse ferro se distribui no organismo? Né? Uma boa parte dele está na hemoglobina, na mioglobina, na ferritina, em torno de 18%, e na hemociderina, 8%. No laboratório, né, como é que eu enxergo esse ferro? Tá? Aqui cabe uma pergunta, né? Para que dosar esse ferro? Né? Em geral, a dosagem do ferro e a dosagem dos fatores relacionados ao ferro, elas são importantes como marcadores precoces da anemia, né? Nós sabemos aí como analistas clínicos que a anemia ela é o estado onde eu tenho uma hemoglobina diminuída, né? Então, os níveis de hemoglobina estão abaixo de 11 miligramas por decilitro, né? O hematócrito também está diminuído, mas aí, em geral, a anemia ela já está diagnosticada, ela já está detectada quando os níveis de hemoglobina estão baixos. Mas será que eu conseguiria prever, né? Eu consigo prever se o paciente está em processo de desenvolvimento de uma anemia antes dessa hemoglobina diminuir? Então, esse ferro e fatores, eles são importantes como forma de eu estar precocemente identificando esse potencial, essa potencial anemia que está instalada, porque nem todas as vezes esse processo de anemia é tão simples de ser diagnosticado. Às vezes eu preciso prever ou prevenir esse processo anêmico, né? Então existem vários métodos que podem auxiliar nesse processo de detecção precoce desse estado de deficiência de ferro, né? Entre eles é a própria dosagem do ferro sérico, que pode ser dosada no laboratório, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o método. Eu posso dosar a transferrina, que é aquela proteína de transporte e de regulação a nível intestinal. Eu posso dosar a capacidade latente de ligação do ferro, que é o quê? São os sítios da transferrina que não estão ligados ao ferro, tá bom? Isso é chamado de capacidade latente de ligação do ferro. Eu posso também dosar o índice de saturação total, que é o quê? Que é a quantidade de ferro que está ligado nos sítios ativos da transferrina. E eu posso dosar também a ferritina livre, apesar dela ser uma proteína tecidual, uma pequena quantidade dela está circulante e eu consigo detectar através de métodos imunológicos. Existe também uma forma de eu avaliar as reservas de ferro no organismo através da dosagem de ferritina ou hemociderina teciduais por uma imunistoquímica. Nós falamos na aula anterior, na primeira aula, sobre essa técnica de imunistoquímica. Através dessa técnica de imunistoquímica, eu posso, então, determinar os níveis de ferritina, hemociderina ou até mesmo a quantidade de ferro que está presente no tecido. Em geral, eu faço uma biópsia da medula óssea e, através dessa biópsia, eu consigo determinar os níveis de ferritina, hemociderina ou até mesmo de ferro. Essa é a padrão ouro, né, para a determinação de estados de deficiência de ferro e que hoje ainda é utilizado por muitos médicos essa medida para detectar essa deficiência de ferro. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre esses ensaios. Então,
O ferro sérico, ele pode ser medido por um método espectrofotométrico. Em geral, esse ferro é desligado, né, da transferrina em um pH ácido e depois ele sofre uma redução para a hidroxilamina e ele se complexa com a ferrosina, gerando um composto colorido. E isso pode ser, então, medido no espectrofotômetro, né? Eu já falei para vocês que, normalmente, quando a gente trabalha com minerais, é interessante que essa vidraria ela seja trabalhada, ela seja lavada com ácido nítrico por um período de pelo menos 12 horas. Né? Eu deixo dentro do ácido nítrico a 15%, por um período de 12 horas, eu faço várias lavagens depois com água deionizada e essa vidraria, então, ela é separada no laboratório especificamente para trabalhar com minerais, como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, entre outros minerais, né? Então, esse ferro sérico, o que ele significa? Né? Corresponde ao ferro ligado à transferrina, não inclui o ferro ligado à hemoglobina, isso não aparece porque a gente está trabalhando com o soro, né? Ele vai estar diminuído na deficiência de ferro e nos processos inflamatórios crônicos, então nem toda diminuição de ferro necessariamente é uma anemia, né, microcítica ou por deficiência de ferro, e ele vai estar aumentado na hemocromatose e num possível envenenamento por ferro, né? O ferro ele sofre uma grande variação intra-individual, intra-indivíduo e até mesmo no próprio indivíduo, dependendo até do horário da coleta, você tem uma variação nas concentrações de ferro, tá bom? No caso da mulher, ele pode sofrer uma variação importante, dependendo do período do ciclo menstrual. Se ela estiver grávida, vai ter deficiência, porque o feto ele também vai consumir ferro, então normalmente a mulher grávida precisa fazer reposição de ferro, pode ter deficiência, né? Os anticoncepcionais orais também podem depletar esse ferro do organismo. A contaminação da amostra com ferro pode acontecer se não tiver uma boa lavagem da vidraria. Nos processos de hepatite aguda, processos inflamatórios agudos, a gente já comentou, né? E processos inflamatórios crônicos. Nessas situações, eu posso ter alteração dessa dosagem de ferro. Um outro ensaio que é feito no laboratório é a capacidade de ligação do ferro, né? Essa capacidade é aqueles sítios da transferrina que estão vazios, né? Então, numa deficiência de ferro, essa capacidade latente está o quê? Aumentada. Numa intoxicação do ferro, essa capacidade latente está diminuída. Esse teste é muito interessante quando a gente vai fazer na prática, porque eu acabo adicionando o padrão de ferro na própria reação, né? Isso não é muito comum. Então, os alunos, a primeira vez que vão fazer esse ensaio no laboratório, eles se confundem bastante. Mas eu tenho que adicionar o padrão na amostra, sim, porque eu estou detectando exatamente aquela quantidade de ferro que se ligou ou que não se ligou à transferrina. Com isso, eu consigo determinar essa capacidade latente. A partir desse teste, eu também consigo calcular o índice de saturação total, que é o quê? A quantidade ou aquele índice de ferro que estava previamente ligado na transferrina. Aí, nesse caso, quanto maior esse índice de saturação, maior é a minha sobrecarga de ferro, né? Então, quanto maior a deficiência, menor esse índice de saturação, tá bom? Essa capacidade de ligação do ferro, capacidade latente ou capacidade total, a capacidade total de ligação do ferro é quando eu somo o ferro sérico com a capacidade latente, né? Que ela é uma medida indireta da transferrina. Eu posso multiplicar por 0,7 e me dá os níveis de transferrina. Então, a transferrina ela pode ser medida por um método específico, por exemplo, por ELISA, ou ela pode ser calculada a partir da minha capacidade total de ligação do ferro, tá? Ela é influenciada pelos mesmos fatores que afetam a dosagem de ferro, que a gente já falou, variação diária, ciclo menstrual, uso de estrógeno, etc. Tá? Ela está diminuída na sobrecarga de ferro, né? E
a gente já falou disso, né? A transferrina ela é aquela proteína que é sensível aos teores de ferro. Então, eu tenho muito ferro, a transferrina está diminuída. Se eu tenho pouco ferro, a transferrina está aumentada, ou seja, o seu aumento está muito relacionado à deficiência de ferro. Né? Mesma coisa que a gente está falando aqui, que a gente falou para a capacidade total de ligação do ferro, é também aplicado à transferrina. O estoque de ferro, que é o método istoquímico, imunoistoquímico que eu falei, né? Ele pode ser utilizado para medir esse estoque corporal de ferro. Né? Então, isso é muito importante na avaliação de uma anemia, na avaliação precoce de um estado anêmico. Né? Então, isso é muito utilizado para esse fim. Né? A ferritina é a proteína de armazenamento do ferro. Tá? Então, o aumento da ferritina indica um aumento desse estoque de ferro, né? Diminuição da ferritina, diminuição desses estoques de ferro no organismo, tá? Então, ela está diminuída na deficiência de ferro e aumentada na anemia de doença crônica ou numa sobrecarga de ferro. Os receptores solúveis da transferrina, eles têm a explicação exatamente igual à transferrina, só que a vantagem deles é que eles são mais sensíveis, né? Então, eles detectam essa deficiência de ferro de uma forma mais precoce ainda do que a transferrina, tá? Então, eles podem ser utilizados como marcadores bem precoces de uma deficiência de ferro ou de uma diminuição da ingestão de ferro, uma anemia, uma pré-anemia, digamos assim, que está instalada que pode se instalar no organismo, né? Como eu falei, o ferro, todos esses fatores, eles sofrem variações intra-indivíduo, ou seja, no mesmo indivíduo, dosando nas mesmas condições, pode haver variação. Hemoglobina 3%, ferro sérico 27%, capacidade total de ligação do ferro 11% e ferritina 13%. É uma variação considerável. Né? Aqui eu trouxe um quadro onde a gente pode resumir um pouco do que a gente acabou de explicar. Eu vou dar, por exemplo, alguns exemplos. Na deficiência de ferro, o que vai acontecer com o ferro sérico? Em geral, ele vai estar diminuído, certo? A capacidade total de ligação do ferro. Capacidade total de ligação do ferro, pense na transferrina. Né? Se eu tenho deficiência de ferro, a transferrina vai estar aumentada, elevada, porque eu quero receber mais ferro. Então, a célula intestinal aumenta a produção de transferrina para captar mais ferro, ok? O índice de saturação total, que é aquela quantidade de ferro que está ligada à transferrina. Na deficiência de ferro, ele está diminuído. E as reservas de ferro estão ausentes, né? Na deficiência de ferro, ela está ausente, ou seja, está muito baixinho. Numa situação que eu tenho uma intoxicação por ferro, o ferro sérico está elevado, a capacidade total de ligação de ferro, que é a transferrina, se tem muito ferro, a transferrina está diminuída. O índice de saturação, que é a quantidade de ferro ligada à transferrina, está elevada e as reservas de ferro estão elevadas. Então, se vocês raciocinarem dessa forma, vocês conseguem entender, né, como que ocorre as variações desses fatores e da própria dosagem do ferro no organismo. A gente tem um caso clínico aqui bem simples, que a gente vai responder bem rapidinho. Por exemplo, um paciente de 67 anos apresenta o seguinte perfil sérico. O ferro dele está 6 micromol por litro, onde que o valor de referência é de 9 a 27. A transferrina 4,1, o valor de referência é de 2,1 a 3,6. A ferritina 21, onde o valor de referência é 42 a 264. Então, o ferro está diminuído, certo? A transferrina está aumentada e a ferritina está diminuída. Então, esse é um caso típico de quê? É um caso típico de deficiência de ferro, né? Deficiência, por exemplo, da ingestão de ferro, onde os níveis de ferro sérico estão diminuídos, assim como os níveis da proteína de armazenamento, que é a ferritina, e
a transferrina, ela está aumentada, porque ela é aquele meu regulador dessa absorção de ferro. O organismo quer mais ferro, então ele aumenta os níveis de transferrina. Então, o diagnóstico mais provável aqui é que esteja sendo, ou já esteja instalada, uma anemia por deficiência de ferro, né? Porque para eu diagnosticar anemia, eu preciso da hemoglobina, né? Eu preciso dos níveis de hemoglobina que não estão aqui. Então, é por isso que é o diagnóstico mais provável. Vamos lá, para a gente finalizar. Uma criança de 3 anos chega ao hospital com um quadro clínico compatível com intoxicação por ferro. Segundo a mãe, há uma semana a criança ingeriu um frasco contendo sulfato ferroso. Qual o perfil esperado para os níveis séricos das dosagens de capacidade latente de ligação do ferro, transferrina e ferritina? Intoxicação por ferro, né? Capacidade latente de ligação do ferro, que é aquela quantidade de ferro que está livre. O que vocês acham que aconteceu? Está diminuída, né? Porque eu tenho muito ferro, então eu tenho pouco espaço vazio de ligação do ferro. Transferrina, mesma coisa, né? O organismo tem recebendo muito ferro, então ele vai diminuir os níveis de transferrina. E ferritina está aumentada, porque ela é a proteína de armazenamento desse ferro. Então, capacidade latente diminuída, transferrina diminuída e ferritina aumentada. Entenderam como é que funciona? Então, essas são as referências que a gente usou para essa aula. De novo, eu já falei que esses são os principais livros que eu utilizo, né? O TITES, né? A Química Clínica, né? E o MOTA são os principais livros que a gente usa. E eu agradeço a você que ficou até esse momento assistindo essa aula, né? Já passamos aí de 1 hora de aula. Obrigado por ter ficado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos esse curso, esse canal. Se você tiver algum comentário sobre a aula, tiver alguma pergunta, deixe nos comentários aqui abaixo, que nós vamos tentar responder para você. Também pode nos passar um e-mail, se quiser fazer no privado, e a gente vai tentar responder assim que possível. Obrigado e até a próxima aula. Responder para você, também pode nos passar um e-mail, se quiser fazer no privado,